A urna eletrônica completa 18 anos, um processo que transformou a democracia do país e colocou o Brasil à frente quando o assunto é eleição. Veja a seguir a história desde a cédula de papel até o teclado eletrônico. Nestas eleições, ela completa sua maioridade. Já são 18 anos da urna eletrônica no Brasil. Um novo sistema que mudou de forma significativa o processo eleitoral e transformou o país em uma referência. Foi em 1996 que as cédulas de papel deram lugar para um teclado, em uma época em que celular e computador eram minoria nas casas e nas mãos dos brasileiros. Todo mundo fica muito feliz, especialmente pela questão da apuração. Mas, por outro lado, muito temeroso com o outro lado, né? Você tem que preparar o eleitor está muito acostumado a fazer o xizinho, né? E aquilo ali, e ele vai ter, na verdade, uma máquina na frente dele e vai ter que digitar. Ele vai ter que aprender a lidar com isso. E esse processo de aprendizado demorou, tanto é que a gente teve, assim, muitos anos de muitas filas. No começo, não sei se vocês lembram, mas no comecinho, em 1998, foi a primeira eleição geral, que foi bem grande, tinha muita fila. Em todos os colégios tinha fila de, assim, as eleições terminaram. Na capital, teve eleição que terminou 11 horas da noite. A urna eletrônica começou a ser usada somente nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Campinas foi uma delas. Ao todo, foram 57 municípios estreantes em todo o Brasil. Uma transição de dúvidas, curiosidades e ansiedade de quem trabalhou, votou ou era candidato. Mas tinha um certo medo de chegar até a urna eletrônica pensando em ser um bicho de 7 cabeças, que naquele tempo não era todo mundo que tinha computador em casa, né? E a gente tinha que lidar com eles como se fosse um telefone. Não, é um telefone que você vai discar como se você estivesse ligando. Eu estava na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na Secretaria de Informática. Eu fazia parte da equipe técnica que tratava de suporte da urna. A gente precisa ver que era um modelo diferente de votação. Antes as pessoas tinham a cédula, podiam colocar o nome do candidato, e dessa vez não. Dessa vez, para você votar, você tinha que saber o número do candidato. Também, então era uma coisa nova tanto para os eleitores quanto para quem trabalhava com a urna. Na verdade, a primeira eleição com urna eletrônica se tinha dúvida. Como sempre, o brasileiro tem dúvida no nosso país, que não deveria ser assim, porque nós temos muitas coisas boas. Haja visto hoje que as urnas eletrônicas no Brasil é uma das primeiras no mundo, né? Nós superamos os Estados Unidos, que leva, às vezes, 20 dias para sair o resultado. Então, era uma dúvida. As urnas começaram a ser projetadas ainda nos anos 80, uma proposta encabeçada por um juiz catarinense. Entusiasmado com a iniciativa, o Ministério do Supremo Tribunal Federal da época, Sepúlveda Pertence, resolveu entrar na batalha pela informatização das eleições, em uma busca pelo melhor formato que garantisse a acessibilidade. A urna eletrônica foi criada para atender a todos os brasileiros. Por isso, surgiu a ideia de usar números, como um teclado de telefone. Mas hoje, será que as pessoas se lembram como era a eleição com a cédula de papel? Eu devo ter votado, porque a minha primeira eleição que eu votei foi em 1989, mas eu não me lembro como que era a votação em papel. Sim, me lembro. Eu voto há muitos anos, né? Então me lembro de todas as eleições, eu votei em todas elas. Lembro. Era mais demorado do que atualmente, né? Tinha de colocar X nos quadrinhos onde que tinha um candidato interessado. Mais ou menos. Eu lembro assim, que tinha o número e o partido. Então você tinha que assinar lá. Que eu estou lembrando, agora não sei se é isso mesmo. Com o passar do tempo, a urna de lona com cédulas preenchidas à mão foi ficando no passado, somente na memória dos mais velhos, assim como as dificuldades de um processo manual. Tinha a possibilidade do erro humano, né? Então, assim, de você apontar na linha do fulano é muito próximo da linha do ciclano e o voto ser do ciclano. Podia acontecer uma coisa dessa.
né? Mesmo na contagem de votos, né? Também é um processo manual, é um processo arriscado, né? Ele é inseguro por natureza, né? E sempre teve fiscal de partido, como tem na eletrônica também. Mas a função dos fiscais era muito maior, porque ele tinha que ficar ali, né? Nas apurações, o que se fazia? Se fechava um ginásio de esportes, um clube, e lá dentro você colocava baias onde eram as sessões apuradoras, né, as juntas apuradoras. Aí a junta apuradora era instalada e no entorno dela você tinha que colocar, as pessoas tinham que visualizar todo o processo, desde a hora que você esvaziava a urna de papel, a urna de pano, né, com os votos de papel, até a hora que você abria todos os votos, contava voto a voto, né, X, Y para cá, para lá, para lá, separava. Tudo isso era controlado pelos fiscais, mas tinha risco. E a dificuldade na votação com cédula de papel era imensa. Às vezes, procurando tudo manual, não encontrava o cadastro, a fila ia ficando imensa, crescendo, até chegando a dar confusão na fila. Naquele tempo, acompanhava nos colégios de apuração. Então, os locais, era, na verdade, um local só, evidentemente, de apuração de votos, e nós, os políticos, acompanhavam. Então, era uma ansiosidade muito grande e muito tempo. Chegava a virar à noite, no outro dia. Aí saíam os resultados proporcionais e você acabava esperando o resultado final. E ficava somando, cada um fazendo seus cálculos. Mas era muito difícil, era muito confuso. Ao longo dos anos, a urna eletrônica foi testada para identificar possíveis riscos de fraudes. No início dos anos 2000, foi trazida para Campinas para estudos dos profissionais da Unicamp. O resultado foi positivo. As urnas submetidas a melhorias. Ficou mais rápida, mais moderna e hoje fazem parte da vida dos brasileiros e da história da nossa democracia. Com certeza, superou a expectativa, superou a ansiedade. E o resultado foi esplendor, porque foi logo em seguida saiu o resultado. Diante da dificuldade anterior, aquilo foi muito bom.